endividamento, né, dos países, desses tigres asiáticos junto aos bancos japoneses, etc, etc. Conclusão: não aconteceu nenhuma crise, como nós sabemos, é só prestar atenção, não aconteceu nenhuma crise parecida com a crise de 29 e 30, né? A crise de Nova York de 29 e 30. Como não aconteceu nenhuma crise parecida, porque elas passaram a ser controladas. Portanto, antes o ciclo junglariano era controlado pela economia de tipo keynesiano. A economia americana passou a ter um papel de planejamento dos fluxos financeiros e da capacidade de controlar as crises, torná-las palatáveis, transformando-as, evidentemente, em endividamento dos países que tinham entrado em crise, como, por exemplo, aconteceu com a Coreia, né? Como aconteceu com a Coreia, com a Indonésia. Mas a crise asiática, por exemplo, não atingiu nem Taiwan, nem a China, como vocês sabem. Quero dizer, portanto, que pelo fato de que não houve nenhuma crise violenta como a de 29 e 30, não aconteceu, portanto, um sucateamento radical da economia produtiva, como passou a ocorrer com a crise de 29 e 30, que foi, portanto, acelerando, né, acelerando as mudanças tecnológicas, acelerando o processo de fusões, de cartelização, como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Então esse processo está acontecendo, mas um processo, digamos assim, muito mais controlado, né? Não aconteceu nenhum choque violento como 29 e 30. Por não ter acontecido, portanto, então houve uma desaceleração, se vocês me permitem, das mudanças tecnológicas, das concentrações, das fusões. Elas estão acontecendo, eu estou dizendo comparativamente a 29 e 30 e comparativamente em termos de escala, na verdade, e consequentemente não tendo havido, portanto, uma crise violenta, não houve também um violento sucateamento dentro das ideias, né, do ciclo Kondratiev, dentro das ideias do Schumpeter. Isso é que explica por que esse período depressivo está durando tanto tempo. Mas o período, portanto, atingiu violentamente a América Latina. Não tanto quanto a África, como nós dissemos, mas atingiu violentamente a América Latina. Por conta dessa cobrança draconiana das dívidas, o que significou uma paralisação das economias latino-americanas, porque elas dependiam naturalmente desse financiamento estrangeiro, sobretudo norte-americano. Eram economias que dependiam de financiamento. Então, elas foram em grande parte paralisadas. Estava dizendo 1981, é uma crise, né, do ciclo junglariano, mas é uma crise latino-americana violenta, ligada, repetindo a política do Ronald Reagan, essa estratégia que normalmente não se dá a devida importância. Ora, com o tempo, portanto, os Estados Unidos foram pressionando os países latino-americanos cada vez mais. E dentro da ideia desse pensador genial que foi o Rangel, né, ele dizia, bom, qual é a força do imperialismo? A força do imperialismo depende da ignorância das esquerdas. Esquerdas ignorantes ajudam o imperialismo a ter força. A disfarçatez da direita, os PFLs da vida, ajudam naturalmente o imperialismo. E o balanço de pagamentos negativado e altamente negativado, sujeito, portanto, a pagamento de dívida de maneira caótica e de maneira brutal, fortalece o imperialismo. Ora, essas coisas aconteceram no período 80,
90 na América Latina toda, e acabaram desembocando na ideia, patrocinada pelos Estados Unidos, de que era necessário controlar a inflação. Então, o famoso consenso de Washington descobriu uma série de fórmulas para a América Latina, entre essas fórmulas, o controle da inflação. Até hoje, quem comanda a política econômica do governo atual, mesmo do governo atual, eleito pelos interesses populares, até hoje quem comanda a política econômica é o consenso de Washington. São as regras do Banco Mundial, são as regras do Fundo Monetário, que dizem que a inflação tem que ser controlada. O fundo, é claro que o governo hoje não obedece tão cegamente quanto obedecia há uns anos atrás. Por exemplo, o Fundo Monetário diz: o Banco Central do Brasil não deve comprar dólares no mercado, deve deixar o câmbio flutuar espontaneamente, não se deve meter na compra de dólar. Então o Banco Central, envergonhado, diz: nós estamos comprando dólares não para segurar o câmbio, nós não estamos comprando para segurar o câmbio, nós estamos comprando para aumentar as nossas reservas, Tem que dar uma desculpa qualquer, para ser, digamos, uma política palatável. Por conta, portanto, do combate à inflação, a inflação, para ser combatida, tinha que abrir os mercados. A inflação decorria, na visão desses economistas de aluguel, dependia do fato de que os oligopólios determinavam os preços. É evidente que determinavam os preços, mas numa conjuntura depressiva, é claro que os oligopólios tratavam de explorar as possibilidades de maior lucratividade. Então a abertura comercial foi feita no México, na Argentina, no Chile, no Brasil, para atender às necessidades de controlar a inflação. E até hoje, o controle da inflação é considerada a política fundamental do Banco Central e do Ministério da Fazenda, e coisas parecidas. Controle da inflação, que significa controlar, para que as pessoas não comprem bastante. Se forem comprar bastante, os preços vão subir. Não financiar as indústrias, porque afinal de contas vai haver novamente gastos, necessidades de controlar a inflação. E até hoje, o controle da inflação é considerada a política fundamental do Banco Central e do Ministério da Fazenda, e coisas parecidas. Controle da inflação, que significa controlar, para que as pessoas não comprem bastante. Se forem comprar bastante, os preços vão subir. Não financiar as indústrias, porque afinal de contas vai haver novamente gastos,